O fim da reserva de emergência. Pessoal, recebi essa pergunta aqui hoje. Eu acho ela muito interessante para nós entendermos o que é a reserva de emergência, por que alguns chamam de reserva de oportunidade e como que nós podemos usar aí para fazer com que as coisas aconteçam, tá? Do jeito certo e você não tenha problemas. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender, onde surgiu isso? Tá? Isso eu acho muito legal. Você tem que entender que os seus pais, eles têm um conceito diferente de dinheiro porque eles viveram em um momento diferente. Meu pai não entende de fundo imobiliário. Meu pai, o que interessa é ter uma casa para alugar. Se não, pai, mas eu ganho mais no fundo. Não interessa, meu filho. Aqui está a casa, eu estou vendo. Se não me pagarem, eu tiro eles, atiro. Você entende que não dá? São culturas diferentes. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem que pensar nisso aqui. Quando nós falamos hoje no Brasil, o que seria a reserva de emergência? Hoje seria tesouro, né? Tesouro direto. Só que quanto que está dando o tesouro, gente? Um tesouro ruim. Se você pegar ali um númerozinho ruim, ele vai te dar 12% ao ano. Isso não é reserva de emergência? Não tem como ser reserva de emergência isso aqui, entende? Reserva de emergência é o quê? É quando dá 2% ao ano. Aí é uma reserva. Agora aqui, tem gente que investe e não consegue isso aqui. Se você pegar alguns períodos de investimento aí, seja da bolsa, seja de criptomoeda, não deu isso aqui. Você pegar algumas operações isoladas de milhas, não dá isso aqui. Então isso aqui não é reserva de emergência, mas sim, é uma reserva que você pode utilizar se alguma coisa acontecer de ruim com você. Só que por que eu separo de reserva de emergência, tá, gente? E até aproveitando essa pergunta e entendendo o contexto. Entendo que reserva de emergência é algo que você possa pegar e você possa utilizar. Aí vale o tesouro, aí vale os CDBs que pagam 110%, aí vale um LCI, mas eu gosto do tesouro para isso. Só que nós sabemos que isso aqui vai começar a acabar. Por quê, gente? Vamos lá. Vamos pegar aqui um cenário. Tá? Quando os juros aqui está me dando 12%, por que motivo que eu vou tirar esse dinheiro aqui e investir na economia, se na economia eu tenho risco? Não faz sentido. Mas agora, e se tivesse 2%? Será que eu não poderia pegar parte desse dinheiro e colocar numa startup, parte desse dinheiro e colocar num fundo de empresas que estão crescendo, parte desse dinheiro e colocar em ações? Você está entendendo o movimento? Tudo bem que com ações eu posso ganhar 20% ao ano, mas para quê? Vou ter que comprar, vou ter que olhar relatório, daí falar uma coisa, a ação caiu. Gente, aqui tem algumas opções até protegidas pelo tesouro. Então eu entendi a pergunta que fizeram, Marrone, você acha que a reserva de emergência acabou? Se você pensar como reserva, ou seja, aquele valor reservado que eu tenho para fazer algo, sim, mas isso não é ruim, porque esse valor também rende dinheiro. Eu lembro na minha casa, a gente nunca teve muito dinheiro, mas o pouquinho dinheiro que tinha, meu pai não deixava no banco. Por quê? Porque ele sofreu lá com o momento que confiscaram. Então ele deixava o dinheiro escondido numa cortina, embaixo de uma toalha de mesa. Esse dinheiro era a reserva de emergência dele. Agora, quando eu pego essa reserva e eu coloco em algo que rende 12%, isso começa a ficar interessante. Marrone, e fundo de imobiliário reserva de emergência? Não tem como, né, gente? Por quê? Porque o fundo imobiliário é um negócio. Se no mês que vem acontecer um problema lá e a americana não pagar o aluguel do fundo que você está, e você ao invés de receber 1%, receber meio, não tem como isso ser reserva. Se você quiser vender o teu fundo hoje, talvez você consiga vender por menos. Você vai ser taxado quando vender. Então, reserva de emergência, pessoal, é uma reserva que você tem para momentos de emergência. Eu gosto de chamar, deixa eu até botar de vermelho aqui, de reserva de oportunidade. Por quê? Aí nós temos duas jogadas aqui. A primeira delas é o seguinte, o nome emergência não é legal. Tá? O nome emergência, ele lembra que algo vai dar errado. E segundo, oportunidade, eu levo esse dinheiro para onde me trouxer mais resultado, com essa média como referência. Por exemplo, nós estamos tendo promoções no mundo das milhas que você ganha 19% de lucro, tá? Você compra, transfere, espera chegar, vende. 19%. Só que daí a pessoa diz o seguinte, mas 19 é pouco. Comparado com o quê? Me conta. Comparado com o melhor momento dessa mesma oportunidade. Não faz sentido. Não tem comparação uma coisa dessa. Agora, se eu tenho somente aquele dinheiro, aí sim, 19 é pouco. Por quê? Porque eu não posso errar. Mas você que todos os meses investe, você vai ter que investir em algum momento em uma dessas oportunidades. Então você precisa entender essa lógica, tá? Essa pergunta veio nisso aí. Cara, Marrone, vale a pena ter reserva de emergência? Enquanto o mundo for mundo, sim. Só que hoje você pode esquecer a emergência e colocar a oportunidade, por quê? Você deixa rendendo a 12% no CDBzinho,
você deixa 12% aí no tesouro, vai começar a cair, aí sim nós vamos separar reserva de investimento. Hoje, reserva e investimentos é tudo a mesma coisa. Se você pegar em quem está nesse último ano, aí, ou pelo menos quase o último ano, está ganhando 12% ao mês. Se esse número fosse real eu digo, ele se mantesse, uma pessoa que deixasse esse 9 meses, 8 meses lá, teria dobrado o capital dela. E aí? Isso não tem como ser uma reserva de emergência onde em 8 anos, né, 8 meses, em 8 anos eu consigo dobrar meu capital. Só que nós estamos vivendo um momento, uma curva. Não tem como alguém falar que entende de investimento se está investindo só no último ano. Eu preciso olhar o cenário e dizer, peraí, por que foi 2% já? O que eu vou fazer quando eu tiver 2%? Então assim, deixa teu dinheirinho no lugarzinho rendendo 12, show de bola, mas já começa a aprender, cara, onde eu vou colocar quando esses 12 baixar? Vai ser no Tesouro? Vai ser no CDB? Não, vai dar a mesma coisa. Tá, vai ser em milhas parte desse dinheiro? Vai ser em fundo imobiliário? Vai ser em ações que pagam dividendo? Vai ser no meu negócio, gente. Aqui o pessoal erra muito, tá? Eu vejo gente que o cara ganha 5 mil e investe 500. Só que o cara que investe 500 para ganhar 5 reais, vamos pensar aqui fundo imobiliário, se ele investisse os 500 nele, ele estaria ganhando 8, 10, 15 mil nos próximos 2 anos. Porque você entende? O cara que ganha 5 mil, ele tem um potencial de crescimento muito alto. Provavelmente ele não fala inglês, ele não deve ter uma faculdade muito boa, ele não tem pós, ele não morou fora do país. Tudo isso ele consegue investindo 500 reais por mês. Só que ele prefere investir o quê? Para ganhar 12%. Só que entende que são momentos diferentes. Eu gosto de criar aquilo que eu chamo de funil de investimentos. Em cima eu coloco a base, que poderia ser a reserva, que já me rende os 12%. Depois eu coloco as milhas, que me rende aqui pelo menos 20% isoladamente, né? Quando eu junto milhas com a reserva, eu consigo 29%, porque eu deixo o valor para comprar milhas dentro de uma conta de reserva, não sendo a reserva e lucrando mais. Depois é que eu posso falar de ações, posso falar de cripto, e aí é que eu estou falando já de pelo menos 30% ao ano, tá? Ao longo, né? Não vai ser isoladamente, coloca um dia 1 no final, tem 30, não é assim, tá? Não é uma pirâmide. E lá no final eu estou falando de imobilizado, que é para você ver o seu dinheiro, né? Aí nós estamos falando aí de um retorno de pensando em 4 anos ali, tá? De pelo menos 40%. Como 40%? Muito simples. Se fosse um fundo imobiliário, ele te daria 1 por mês, vezes 4, daria mais que 40%. Mas pode ser um imóvel mesmo, tá? Eu gosto muito dessa estrutura de ter as coisas e dizer, cara, ali, ó, o resultado lá da nossa reserva está aqui, o resultado das milhas está aqui. Vamos começar de novo? Aí você vai constrói outra estrutura. Quando eu olho isso aqui, ó, 12, 20, 30 e 40, isso é maravilhoso. Mas você entende que são momentos diferentes? Marrone, o que você acha de comprar um terreno? Hoje um aluno me comentou, cara, maravilhoso. Só que o preço de compra tem que estar bom e você tem que entender que não é algo para dar resultado a curto prazo. Cara, o que você acha de investir em ações? Maravilhoso. Mas você já precisa ter realizado a parte anterior. Isso aqui hoje eu só ensino na mentoria individual, tá? Tem uma seleção, por quê? Porque a pessoa precisa cumprir esses princípios. Marrone, vamos investir em ações? Tá, quanto que você tem lá na reserva? Pois é, não, é que assim eu estou com parte do dinheiro trancado. Não, tem que ter reserva. Quando você já lucrou com milhas? Nós temos que usar milhas para poder fazer esse mecanismo funcionar. E aí sim a gente vai para as ações, cripto e outras opções, depois indo para o imobilizado, tá? Isso aqui hoje é o funil de investimentos que a gente ensina na mentoria individual. Para quem tá fugindo da reserva porque já superou e tá querendo ter, né, esse resultado aí que a gente chama de mentoria de aceleração 4x, eu vou deixar na descrição para vocês o link, para vocês lá entenderem, se fizer sentido para vocês, façam a aplicação se vocês forem aprovados, né? Na verdade, qualquer pessoa que tem essa estrutura, né, que tem uma reserva, que já investe parte do dinheiro, seria aprovado. Você consegue fazer parte, a gente entra nesse trabalho individual com você, tá bom? Conta comigo aí, um abraço e até a próxima.